é que foi seu dia? Tudo bem? Ô, glória. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós estamos aí, indo para o final, né, da nossa série Doutrina em Foco. Então, estamos numa série tão especial, numa série tão maravilhosa, que estamos estudando, na verdade, né, sobre a unção, desde a primeira quinta-feira desse mês. Então, nós estamos aí todas as quintas-feiras do mês, estamos ministrando sobre a unção, falando sobre a unção. No domingo passado, também, né, nosso tema do domingo passado também foi a respeito da unção. E daqui a pouco, né, depois de amanhã, ô glória, nós vamos ter o Vento Impetuoso com Herênio Ramiro e Mabel Valadão, onde eles vão estar ministrando para nós, né? E vai ser muito maravilhoso. Quanto tempo, né, que a gente já desejava recebê-los, quanto tempo a gente já desejava ter essa oportunidade da igreja conhecê-los, estar debaixo mesmo da unção que está sobre a vida deles. E chegou o dia, chegou o tempo. Você tem orado, irmão? Você tem se colocado em oração por esse fim de semana que vai ser maravilhoso? Amém? Glória a Deus. Irmãos, na quinta-feira passada, nós terminamos a quinta-feira passada falando a respeito de que a unção é como um professor. Então, nós vimos muitas coisas. Nós falamos sobre a unção que nos habilita para que estejamos autorizados a funcionar. Amém? Falamos sobre a unção que nos capacita para que a gente não funcione na força do nosso próprio braço. Amém? E falamos sobre a unção que nos instrui, para que a nossa obra, para que aquilo que a gente realize, a gente faça debaixo do comando de Deus, debaixo de uma direção divina. Amém, irmãos? Então, nós vamos continuar falando sobre esse tema na noite de hoje. Nosso tema da quinta passada foi unção e propósito, e nós vamos continuar falando sobre unção e propósito essa noite, amém? Então, ficou algumas coisas que eu ainda gostaria de trabalhar com vocês, falar com vocês, mas eu queria antes, né, orar com vocês para que a gente pudesse, então, dar sequência aqui, amém? Pai, te damos graças por essa noite, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor vai realizar no nosso meio, por tudo que o Senhor já começou a fazer no nosso meio. Obrigada, Senhor, pela unção disponibilizada por meio da adoração com música nesse lugar. Obrigada, Pai, por tudo que nós temos desfrutado. Obrigada, Senhor, porque estamos de fato, Pai, debaixo de uma unção fresca, algo novo, algo fresco que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida nesses dias, Pai. E no que diz respeito, Pai, a essa noite nós queremos te buscar mais ainda. Estamos desejosos, Pai, pelo mover do Teu Espírito, pelo Senhor se movendo poderosamente no nosso meio e de forma livre, Pai, livremente no nosso meio. Deus, que não haja nenhum impedimento essa noite para que o Senhor possa fluir de acordo com a sua vontade, de acordo com o desejo do seu coração para essa noite. Nós estamos aqui, Senhor, como aqueles que de fato desejam receber mais, e eu, Pai, estou aqui como mordomo, como dispenseira do Senhor nessa noite, para servir aos meus irmãos, à igreja local, Pai, com a palavra. E eu te agradeço, Senhor, pelo Espírito Santo, que é a unção que nos ensina, nos instrui, nos ensinando, nos instruindo, caminhando conosco durante essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, vimos muita coisa na aula passada. Na quinta passada, estou me sentindo ré. Na quinta passada, liguei o modo, né, teacher, e na quinta passada nós vimos muitas coisas, e nós vimos, irmãos, que Jesus, ele valorizou a unção. Quem é a unção? A unção é o Espírito Santo, amém? A gente tem aprendido isso, temos aprendido que a unção é o Espírito Santo, amém? E que esse Espírito, ele nos instrui, ele nos capacita, ele nos autoriza
a fluir, a funcionar. Existe uma unção dentro de nós, que é aquela unção que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Mas também existe uma unção sobre nós, e durante esse tempo todo nós falamos muito sobre isso. E, na verdade, o foco desse Doutrina em Foco tem sido a unção para o serviço, a unção sobre nós, amém, irmãos? Então, nós vimos que Jesus, ele valorizou tanto a unção de Deus, isso a gente falou na aula, na quinta passada, no finalzinho, que ele mesmo, ensinando os magistrados da época, aos 12 anos de idade, ou seja, ele sabia muito mais do que aquelas pessoas, ainda assim ele respeitou o padrão divino. E qual que é o padrão divino? Ele começou o seu ministério depois dele ter sido ungido. Onde aconteceu isso? Quando Jesus foi batizado, no batismo de João. Amém? Vocês lembram disso? Jesus, ele vai até João para ser batizado. Então, ele é batizado ali no Jordão. E quando ele sai, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba. E os céus se abrem, uma voz fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, dando continuidade a esse assunto, unção e propósito, nós vamos ver o mesmo padrão sendo aplicado no Novo Testamento, porque nós vimos esse padrão no Antigo Testamento, amém? Vocês lembram disso? Vimos que no Antigo Testamento os sacerdotes, eles, por 25 anos, eles aprendiam a respeito das leis, dos ritos, né, de tudo. Então, eles precisavam passar por uma escola onde durava 25 anos, e depois de 25 anos, eles ainda tinham mais 5 anos de teste, onde eles eram provados, onde eles eram testados no conhecimento que eles tinham, para então exercer o sacerdócio. Então, tudo durava 30 anos. E aí nós falamos, eu falei para vocês, e por ali nós entendemos por que Jesus respeitou esse tempo. E ele, então, a partir dos 30 anos, ele passou, então, a cumprir o chamado dele. Amém, irmãos? Mas aí nós vamos ver esse mesmo padrão sendo aplicado pelos apóstolos. Nós vamos ver que os apóstolos seguiram esse padrão. Qual padrão, irmãos? O que a gente está falando? Ser revestido de poder. Amém? Para então iniciar algo para Deus. A unção vem sobre, para então fazer algo para Deus. Nós vamos ver que o próprio Jesus falou para os discípulos o quê? Ficar em Jerusalém até que... Vocês estavam aqui nas outras aulas, né? Amém? Amém, irmãos? Então, eu falo para meus alunos lá no Remo o seguinte, ó, eu estou dando aula para vocês. Se eu pegar vocês falando besteira por aí, eu vou caçar vocês, eu vou achar vocês, eu vou dar uma surra em vocês. Uma coça, porque eu sei muito bem que eu estou ensinando vocês direito. Então, vocês não tratem de falar a coisa certa. Depois, porque se eu topar com vocês, por aí, pela vida, e souber que vocês estão falando blá, 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 depois de terem tido aula comigo, não vai ficar ruim para o lado de vocês. Então, irmãos, olha só, vamos lá, vou te dar mais uma oportunidade. Jesus falou para os discípulos o quê? Ficar em Jerusalém até que... Os irmãos que estão nos visitando é brincadeira, tá? Eu não bato em ninguém, não. Tá bom? O próprio pastor está falando mais ou menos. Olha isso, ó. O próprio pastor, meu Deus. Mas é brincadeira, tá bom, irmãos? É brincadeira. Mas eu só gosto de me certificar que eles estão aprendendo, entende? E aí, irmãos, ele fala isso, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, os apóstolos, mesmo aprendendo de Jesus, eles passaram por 3 anos e meio ali, né, com Jesus, numa escola mesmo, apostólica, né? Nós vamos ver que no Antigo Testamento tinha a escola de profetas. Jesus fez uma escola de apóstolos, amém? Então, Jesus, ele ficou ali 3 anos e meio ensinando os caras, ensinando eles, mas ainda assim eles não desprezaram a instrução que Jesus deu a eles, permanecer e ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí eles passaram a fazer algo depois de serem cheios do Espírito. Lá em Atos 1:8 também, a Bíblia vai dizer o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Olha só, percebe? Descer sobre vós. Ficar em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse descer sobre vós, esse revestimento de poder é o quê? É o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas.
que é o que a palavra chama de revestimento de poder. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, esse é o padrão divino, amém, irmãos? Sermos revestidos de poder. Então, seguindo o ensino do mestre, os discípulos, eles ficaram muito atentos. Amém, irmãos? Para quê? Para que eles seguissem esse padrão, e isso eles levaram para a vida deles. Tanto que quando eles sabiam que num determinado lugar a palavra tinha chegado, eles iam se certificar se aqueles irmãos tinham recebido o Espírito Santo, tinham sido revestidos de poder. Por exemplo, Pedro e João em Samaria, Atos 8. Atos 8, a partir do 14, olha o que a Bíblia vai dizer. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles. Para quê, irmãos? Para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre, amém? Por quê? Porque eles tinham nascido de novo. Eles tinham recebido a palavra, eles tinham nascido de novo. Então, o Espírito Santo tinha vindo habitar dentro deles. Mas depois que a gente nasce de novo, a gente passa, então, por uma outra experiência, uma segunda experiência com o Espírito Santo, que é isso aqui, que é o Espírito Santo vir sobre, receber o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar outras línguas, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome de Jesus, do Senhor Jesus. Prova que eles já eram crentes. Prova que eles já tinham se tornado crentes. Prova que eles já tinham nascido de novo, porque já tinham sido batizados em nome de Jesus. Mas eles não tinham ainda passado pela segunda experiência que podemos ter com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Olha só, então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Eu quero ler com você também, não está aqui não, eu não anotei aqui não, mas vamos rapidamente para Atos 19. Anotei sim. Está bem aqui. Então, irmãos, olha só, a Bíblia vai deixar claro, por muitas vezes, a importância da unção, amém? Que é a pessoa do Espírito Santo. Então, Atos 19, segura Atos 19 aí, que eu também vou falar com você rapidamente a respeito de Atos 9, por exemplo. Quando Ananias, ele tem uma visão, né? Ananias, ele tem uma visão, e ele vai, e nessa visão, o anjo manda ele ir até um determinado lugar, dá o endereço certinho para ele ir até um determinado lugar onde estava Paulo. Porque Paulo tinha tido aquela experiência com Jesus, Paulo tinha perdido a visão, você lembra disso? E Paulo estava num determinado lugar, na casa de uma determinada pessoa, em Damasco ali, e aí o que acontece? Ananias, ele tem essa visão, e na visão, o anjo fala para ele ir até a casa da pessoa onde Paulo estava hospedado, para que Paulo recuperasse a visão, para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. E aí, quando Ananias, ele vai falar assim, olha, vou falar com as minhas palavras, tá? Tem certeza, Senhor? Porque esse cara é o cão chupando manga. Tem certeza, Senhor? Porque esse cara está matando os cristãos. Esse cara que o Senhor quer que eu vá lá falar com ele, é aquele que mata os cristãos? É aquele que está matando os cristãos? E aí o Espírito fala para ele, olha, você vai lá, faz isso, isso e isso, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aí o Espírito Santo vai falar sobre o chamado de Paulo. Fala que Paulo é um vaso escolhido, fala que Paulo vai pregar, né, para gentios, fala tudo a respeito do chamado de Paulo. Ou seja, mais uma vez nós estamos vendo o que, irmãos? O padrão divino aqui. Amém? Então Paulo nasce de novo, o próprio Jesus, né, pregou para Paulo. Então Jesus prega para Paulo, Paulo recebe Jesus, Paulo nasce de novo, passa a crer no Senhor, e aí Paulo está lá sem visão. E aí Ananias vai até lá para que ele recupere a visão, e não só recupere a visão, mas também
para que ele possa, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a partir dali Paulo começaria a realizar coisas para o Senhor. Então, mais uma vez, a gente vê o padrão aqui. Então, ele precisava ser cheio do Espírito. Amém? Atos 19, a partir do 1, a Bíblia vai dizer assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Olha só, eles já eram discípulos, eles já tinham nascido de novo, amém? Então, essas pessoas já tinham nascido de novo. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muita gente diz o seguinte: eu recebo o Espírito Santo quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu já fui batizado no Espírito Santo. E isso não é uma verdade. Não é isso que a gente vê pelas Escrituras. Amém? Pelas Escrituras, nós não vemos isso. A gente tem trabalhado muito isso às quintas-feiras. E aqui eu já abri no primeiro texto, né, quando os apóstolos vão para Samaria. E agora a gente está vendo aqui em Éfeso. Então, o que eu falei para vocês? Que os discípulos não só esperaram o tempo deles, amém? Como Jesus havia falado em Atos 2, tem a descida do Espírito Santo, e eles são cheios do Espírito Santo, eles passam a falar em outras línguas, e a partir daí, então, eles vão se tornar as testemunhas e vão iniciar o trabalho, né, a obra deles. Mas também eles trouxeram para eles esse padrão divino para que eles pudessem aplicar na vida de outras pessoas. Então, Pedro e João foram se certificar lá em Samaria se eles tinham recebido o Espírito Santo, porque eles já tinham crido, e agora Paulo chega e fala: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, irmãos, existem muitas denominações, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém, amém? Mas em muitas denominações tradicionais, por exemplo, as pessoas, os líderes, os irmãos, eles não reconhecem a existência do Espírito Santo dessa maneira aqui, como a gente está vendo na palavra. Eu converso com muitas pessoas, e você pode ter sido alvo disso, por exemplo, no Rema mesmo, dando aula no Rema. Eu converso com muitos alunos ali no intervalo e tudo mais, e os alunos, eles ficam bobos quando a gente começa a ensinar isso e mostra na palavra qual é o padrão divino, e os alunos falam assim: professora, algumas vezes já aconteceu isso comigo, de pessoas me falarem assim: eu busquei tanto, que eu fui batizada no Espírito Santo sozinha, mas na minha igreja ninguém era, porque não acreditavam e me demonizavam na igreja. Você está entendendo? Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele vai se mover, ele vai se manifestar onde ele é desejado, onde ele é conhecido, onde as pessoas sabem da existência dele. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo não é uma força, não é uma fumaça, não é um vento, não é um fantasminha camarada. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é Deus em nós. Amém? Então, aqui, olha só o interesse dos apóstolos. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crês? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que ele existe. Paulo, olha, eu posso perceber a indignação de Paulo, porque olha só. Então, Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Eu ia falar assim: oi? Vocês foram batizados no que, então? No que vocês foram batizados? E aí eles vão dizer, responderam: no batismo de João. Aí, mais uma vez, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo em outras palavras aqui, parafraseando. Gente, olha só, o batismo de João está obsoleto. Passou. Por quê? Porque João veio abrir o caminho para aquele que havia de vir, e ele já veio, a saber, Jesus Cristo. Ele já veio. A partir de agora, a gente não batiza mais o batismo de João.
É o batismo de Jesus, igual a galera de Samaria, que a gente acabou de ler. Amém? E aí, a Bíblia vai dizendo 5, tendo eles ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio o quê? Diga comigo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui, irmãos, olha que coisa extraordinária. Aqui nós vamos ver que a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas, amém? Ok, gente? Então, isso daqui é o quê? A valorização que os apóstolos, que a igreja davam ao Espírito Santo. Mas aqui nós vemos também uma atuação. Nós vimos também que a atuação do Espírito Santo na vida de alguém era um referencial de aprovação divina. Amém. Pega isso. Amém? A unção sobre alguém era um referencial de aprovação divina. Vou repetir. A unção na vida de alguém era um referencial de aprovação divina. Isso nós vimos quando nós falamos sobre os sacerdotes. Nós falamos que a unção, ela era extremamente respeitada, ela era extremamente valorizada na antiga aliança. Então, as pessoas, quando olhavam um homem de Deus, um sacerdote, eles sabiam que aquela pessoa era ungida, e eles respeitavam aquela pessoa. Então, na antiga aliança, a unção vinha sobre algumas pessoas, amém? Nós falamos sobre isso, reis, sacerdotes, profetas, entre outras pessoas que eram separadas para um determinado ofício. Mas essa unção, ela era um atestado de aprovação divina. E na nova aliança é a mesma coisa. E nós vemos que ela é, um referencial de aprovação divina de uma maneira muito clara. Por exemplo, no caso de Cornélio. Porque não tem tempo, irmãos, de a gente ver tudo, amém? É muita coisa, como eu falei para vocês, mas eu sei que você conhece bem esse texto. Pedro, quando ele vai até a casa de Cornélio, Cornélio, o centurião Cornélio era um homem temente a Deus, mas ele nem judeu era. Amém? Mas ele era um homem temente a Deus. E Cornélio, ele desejava conhecer o Senhor. Cornélio desejava conhecer Deus de forma genuína. Então, Pedro tem aquela visão que nós sabemos, e aí Pedro, na visão, Pedro entende que é para ele ir até a casa de Cornélio. E ele vai até a casa de Cornélio. Olha que situação. Quando ele chega lá, ele já vai falando para Cornélio assim, você sabe que eu não devia estar aqui, né? Vai ler a Bíblia para você ver. É desse jeito. Olha, meu irmão, é tipo assim, ele já entra se desculpando. Já entra falando assim, que coisa estranha, hein? Eu não devia estar aqui, não. Por quê? Porque ele era judeu. Então, ele não devia estar lá na casa de Cornélio. Mas, quem foi que fez com que ele parasse lá? Diga, a unção. O Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo. Então, ele tinha certeza que o Espírito Santo tinha enviado ele até lá. Aos gentios. Então, ele chega até lá, já vai falando, olha, não era para eu estar aqui, mas já que eu estou, vamos embora. Então, vamos lá. Ele prega. A Bíblia vai dizer que ele nem terminou de pregar, caiu o Espírito Santo sobre eles. E foi um rebuliço. Por quê? Porque Pedro não foi sozinho. Pedro foi com alguns irmãos da circuncisão, da patota dele judaica, os judeus, que se achavam, até hoje eles se acham a última Coca-Cola do deserto. Amém? E aí eles chegam lá. Como assim? O Espírito Santo caiu sobre eles. Não era nosso só, não? Não era só nosso o Espírito Santo? E agora? E aí, acontece toda aquela manifestação, todo aquele mover, irmãos, todo aquele Pentecoste na casa de Cornélio, nos dele, na família dele, porque ele não perdeu tempo, chamou todo mundo para a casa dele, então todo mundo recebeu a palavra, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, e aí Pedro volta, tem que voltar. Quando ele volta, porque assim, fofoqueiro é uma bênção, Só que não. O povo lá já sabia o que tinha acontecido, E aí, quando ele volta, eu estou dizendo para você que o Espírito Santo na vida de alguém é um referencial de aprovação divina. Então, quando Pedro volta, ele já vai falando assim, gente, o negócio é o seguinte, sobre eles caiu o Espírito Santo também.
todo mundo ficou quieto. Por quê? Porque o Espírito Santo na vida de alguém é um referencial de aprovação divina. Amém? Aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu com a gente também. Então, quem somos nós? Não é verdade? E por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque, da mesma maneira, quem somos nós para julgar sobre quem vai vir o Espírito Santo ou não? Você está comigo? Eu amo saber que tem gente que não fala em línguas ainda. Porque não fala até topar comigo. Porque topou comigo, vai falar. Se crer, vai falar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo na vida de alguém é um referencial de aprovação divina. Amém? A unção, ela precisa vir sobre nós para nos capacitar, nos autorizar a fluir naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, irmãos, no início, tanto no Antigo Testamento como no início da igreja, eles valorizavam a unção. Então, nós precisamos valorizar a unção também. Amém? Então, nós precisamos buscar com zelo, como o apóstolo Paulo nos ensina, responsabilidade, conhecer mais sobre a unção, amém? Precisamos. E eu quero entrar aqui no último tópico, que não deu tempo de nós vermos na quinta passada, que é a unção tem o foco no propósito. Amém, irmãos? Preste atenção, a unção tem o foco no propósito. Irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, os reis, os sacerdotes, os profetas, aquelas pessoas que confeccionavam os objetos ali para o tabernáculo, os outros que faziam as roupas dos sacerdotes, todos eles precisavam ser ungidos para fazer algo. Por quê? Porque todo mundo precisa ser ungido para fazer algo para Deus. Ninguém faz nada para Deus na força do seu próprio braço. Ninguém faz nada para Deus na sua própria inteligência. Nós lemos um texto na quinta passada de Paulo falando, olha, eu não estou aqui pregando para vocês debaixo de uma inspiração natural, debaixo de conhecimento natural. A minha pregação, ela não é de sabedoria humana. Eu não estou persuadindo vocês com o conhecimento humano. E eu disse para vocês que Paulo era um baita de um cara. Ele não era uma pessoa que não tinha conhecimento. Não. Ele era muito bem preparado. Então, ele considerou, por isso que ele fala, eu considero tudo como esterco. Tudo. Por quê? Porque o tudo dele era muita coisa. Amém, irmãos? Então, voltando para cá, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os sacerdotes, aquelas pessoas, eles não eram ungidos só para terem um destaque. Eles não eram ungidos por serem ungidos. Por quê? Porque Deus, irmãos, não está nesse negócio de ungir pessoas por ungir, porque foi com a sua cara. Ai, que bonitinha ela, vou ungir ela. Não é assim. Amém? A unção, ela tem um foco no propósito. Então, cada um era ungido para cumprir uma função específica. Da mesma forma nos nossos dias. Por que nós vemos, irmãos, pessoas que são infrutíferas no corpo de Cristo? Porque a unção tem o foco no propósito. Por que nós vemos pessoas se rasgando, se gastando, fazendo coisas, se cansando, ficando doente? Por que nós vemos tanta gente doente hoje dentro do corpo de Cristo, irmãos? A começar por líderes. Líderes birutinhas, tomando tarja preta, tudo doido. Estou falando sério. Por que a gente vê isso? Porque, irmãos, já abandonaram a unção há muito tempo e estão na força do seu próprio braço. Porque em algum momento da vida, abandonaram a unção e se agarraram às estruturas. E nós vimos que é necessário que se hajam estruturas, mas as estruturas, elas precisam estar subordinadas à unção. Então, a gente vê em muitos lugares, irmãos, que inverteram o negócio. A estrutura passou a comandar, a ditar. A unção, se aparecer, apareceu. Se não aparecer, não tem problema não. O negócio é luzes, câmera e ação. Você está comigo? Aí fica esse monte de gente biruta, malucos, ficando doido, endoidecendo as pessoas, as ovelhas. Existem igrejas, irmãos, que existe uma herança de loucura.
Não existe maldição hereditária, você já sabe disso. Amém, irmãos? Mas só que a gente vai falar sobre algo aqui muito sério, que é associação. Influência, associação e ambiente. Se você ficar num ambiente onde o líder daquele lugar está biruta, está maluco, por quê? Porque ele abandonou a unção e ele começou a viver na força do próprio braço dele, se você tiver uma quedinha para loucura, tu vai ficar maluco também. É desse jeito. Porque você sabe que tem gente que tem queda para loucura. Amém? Como que é isso, Michela? A queda para loucura. Irmãos, são áreas da nossa vida que o diabo, ele vai sempre investir. Cada um vai ser tentado, cada um o diabo vai investir em áreas da nossa vida que ele percebe maior fragilidade. Se a sua fragilidade for as suas emoções, você pode ficar maluco dependendo do lugar que você estiver. Dependendo de debaixo de que influência você está. Qual é a associação que você tem? Você está comigo? Então, olha como é que isso é sério. A unção tem o foco no propósito. Se não tem propósito, não tem unção, irmãos. E é por isso que as pessoas que perdem o foco, elas andam ausente da unção. Qual a unção que elas andam ausente? Diga, a unção sobre. Por quê? Porque no que diz respeito sobre a unção dentro de você, ela está dentro de você. Mas a unção sobre, que é aquela que nos capacita para realizar o nosso chamado, conforme nós estamos vendo aqui, sobre essa unção, quanto mais longe do seu chamado você tiver, menos unção você vai acessar. Por quê? Porque a unção tem um foco no propósito. Unção e propósito caminham juntos. Não tem como você desassociar a unção do propósito. Você está comigo? Então, vamos ver aqui, Atos 10, 38, olha o que a Bíblia vai dizer. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou. Olha só, então, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer alguma coisa, o qual... Aí vai dizer o que foi, para que ele foi ungido, com o Espírito Santo e poder. O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, tudo isso que Jesus fez não foi na força do próprio braço dele, foi porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O próprio Jesus, em Lucas 4, 18, se eu não me engano, ele, meu parceiro aí de mídia, né? Eu e Edcássio, todas as quintas, né, Edcássio? Veio Lucas, 4, 18. Olha aí o que a Bíblia vai dizer. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Amém, irmãos? O próprio Jesus já fala isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, com um propósito. Eu fui ungido com um propósito. E ele vai dizer o propósito. Para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém, irmãos? Então, a unção, ela sempre vai ter o foco no propósito. Havia um propósito bem específico para Jesus ter sido ungido. Amém, irmãos? Então, sempre vai haver um propósito específico para que a unção opere na minha e na sua vida. Amém? Olha só, no caso de Paulo, voltando aqui para o caso de Paulo, olha só, Atos 9, a partir do 15, a Bíblia vai dizer, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém? Então o propósito aqui está muito claro. Jesus chegou para Ananias e falou assim, ele vai fazer isso, isso e isso para mim. Ele precisa ter a unção sobre ele. Ele precisa ser revestido de poder para que ele possa então fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ver mais para frente
Barnabé e Saulo sendo separados, Paulo, né, sendo separados para o ministério. Nós vamos ver isso em Atos 13. Então, a unção e o propósito trabalhando juntos, é o que a gente vê ali. Então, existe uma unção para a realização do propósito divino. Amém, irmãos? E tem muito a ser realizado. Nós temos muito para fazer, existe muito para a gente realizar. Então, eu e você precisamos buscar compreender a unção. Amém? Tem um livro do irmão Reagan que é esse nome mesmo, Compreendendo a Unção. Preste atenção, irmãos. Tem muito para a gente realizar, mas para que a gente realize, a gente precisa compreender a unção. Se você está achando que quando você prega não tem poder, se você está achando que no seu dia a dia o poder sumiu, é porque provavelmente você se distanciou do propósito. Muito provavelmente você se distanciou do propósito. Ou, muito provavelmente, você nem conheceu, nem chegou a conhecer qual é o seu propósito. Lembra quando eu falei do Benny Hinn? Lembra quando eu falei para vocês que o Benny Hinn, ele flui absurdamente na unção como ele flui? Não é porque ele é mais especial, mas é porque ele entendeu qual é o propósito. Gente, olha só, vocês vão ver no sábado e no domingo, o Herênio vai estar aqui com a Mabel, mas falando relacionado ao Herênio. A gente conhece o Herênio há não sei quantos anos, bem mais de 10 anos que a gente conhece o Herênio. Tivemos muitas oportunidades de estar com ele. Sentar à mesa com ele, conversar com ele. Desde quando a gente conhece o Herênio, a pregação dele é a mesma, a unção. É o que ele fala. Se você pegar todas as ministrações do Herênio, né, na internet, ele vai estar sempre falando sobre uma única coisa, a unção. Por quê? Porque ele está dando foco no propósito dele. Qual é o propósito dele? Ministrar, ensinar a unção, sobre a unção. Fluir na unção. Você vai ver que existem pregadores que você ouviu uma ministração dele e você gostou muito, aí você vai maratonar eles no YouTube. É a mesma pregação. A mesma pregação. Pô, o cara não fala outra coisa? Não, não fala. Por quê? Porque a unção tem o foco no propósito. E o propósito de Deus para a vida daquela pessoa é aquele assunto. Então, ela vai sempre falar sobre aquele assunto. O que vai mudar? O ambiente vai mudar, as pessoas vai mudar, a fome que elas têm vai mudar, e aí, dependendo da fome que as pessoas têm, aí a ministração, ela vai ter aquele centro, aquela espinha dorsal, mas eles vão sempre alcançar a necessidade daquele ambiente, mas elas voltam para o centro da ministração deles, que é o centro do propósito, pelo qual eles foram chamados. Qual é o seu? O que pulsa no seu coração? Como descobrir qual é o seu chamado? Como descobrir qual é o seu propósito? Como saber no que você tem que dar foco para que a unção venha sobre a sua vida e você possa, então, fluir de uma maneira autoritária mesmo naquilo ali, autorizada naquilo ali? Como? Tudo isso que eu estou falando para você tem muito a ver com aquilo que queima no seu coração. O que arde no seu coração? O que queima no seu coração? Talvez seja intercessão. Então, você vai ser aquela pessoa que tudo vai ser voltado para a intercessão. Talvez seja ganhar vidas para o Senhor. Então, tudo vai ser voltado para aquilo. Por exemplo, o nosso líder de jovens, né, um dos nossos líderes de jovens lá no Rio, o Alex Bastos, o pastor Alex, a gente chama ele de pastor, né, mas ele é evangelista na sua essência. Todas as ministrações dele era salvação. Salvação. E quando ele pregava sobre alguma outra coisa, ele começava a pregar no meio do caminho, estava ele falando sobre salvação. Gente, era impressionante a quantidade de pessoas que se convertiam nos cultos que o Alex ministrava. Por quê? Porque sobre ele havia algo específico para isso. Então, ele já fez apelo sem nem pregar,
Porque normalmente a gente faz apelo depois, no final, não é? Por quê? Porque a Bíblia fala que fé vem pelo ouvir a palavra. Então as pessoas, elas ouvem a palavra, fé é gerado no coração delas sobre aquilo que elas estão aprendendo. E quando você faz um apelo, elas têm fé para ir lá na frente, para poder receber aquilo. Você está comigo? Mas o Alex, meu amigo, não tinha essa não. Boa noite, gente. Quem quer aceitar Jesus? Desse jeito. Não é, Felipe? Desse jeito. Quem quer aceitar Jesus? Enchia, eu ficava chateada. Porque eu, nessa época, queria ser evangelista. Falava, não é possível, gente. Eu me esforço, estudo, me esforço, prego 50 e poucos minutos, faço apelo, vem meia dúzia de gato pingado. Isso quando vem, o cara nem pregou, vai uma enxurrada de gente lá na frente. Mas o que é isso, irmãos? Unção para aquilo. A unção tem o foco no propósito. Busque o seu propósito. Porque o seu problema não é falta de unção, é falta de propósito. O nosso problema não é falta de unção, irmãos, é falta de propósito. Se a gente tiver propósito, a gente vai ter a unção vindo para dar, sabe, aquela chancela. Amém? E para terminar, eu quero só rapidamente falar com vocês a respeito de como a unção vem, como a gente pode obter a unção para o serviço. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A unção, para estar dentro dos 5 dons ministeriais, a gente também estudou bastante isso, ok? Então, a gente sabe que existem no corpo de Cristo unções, diversas unções. E nós sabemos que existem os 5 dons ministeriais, que é o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Amém? No que diz respeito aos 5 dons, ou você nasce dentro dos 5 ou não. Se você não nasceu dentro dos 5 dons, você é ministério de socorros. Amém? Mas a uns estabeleceu Deus na igreja, apóstolo, a outros profetas e outros evangelistas, outros mestres. Amém, irmãos? Nós já vimos isso, tá? Se você não estava aqui, você quer ver melhor sobre isso, está tudo no nosso canal do YouTube. Amém? Toda essa construção, nós estamos construindo algo aqui. Mas, no que diz respeito ao chamado, à unção, não tem como alguém chegar para mim e falar assim, hoje eu estou te dando a unção de evangelista. Isso não é bíblico. Hoje eu estou te ungindo a pastor. Isso também não é bíblico. Amém? Por quê? Porque a unção para os 5 dons, ela vem do ventre. A pessoa nasce chamado. Você está comigo? Mas você tem como obter ferramentas de outras pessoas que vão vir para somar com a sua vida. Dons, você pode receber dons, não o dom dos 5, mas você pode receber dons, você pode receber ferramentas. E como que isso acontece? Né? Como que isso acontece? Através da associação, do ambiente e da influência. Amém? Mas antes até de eu falar um pouco sobre isso com vocês, deixa eu só falar um negócio. O exemplo de Elias e Eliseu, né? Nós sabemos, então, que Elias, ele transferiu para Eliseu, né, a unção, o manto, não é verdade? Eliseu falou que gostaria da unção dobrada que estava sobre Elias, e ele recebeu. Amém, irmãos? Mas ali, você vai ver que existe uma compatibilidade de chamados. Tanto um quanto o outro eram profetas. Você está comigo? Então, na verdade, Eliseu não se tornou profeta no momento em que Elias lançou o manto sobre ele e passou o cajado para ele. Não foi isso. Eliseu nasceu profeta. Elias reconheceu o chamado profético na vida de Eliseu. Quando Eliseu estava lá no pasto, trabalhando, Elias vem, passa o manto sobre ele, e o outro também entende, profeta é tudo estranho mesmo, né? Tudo estranho. O cara vem, passa o manto e sai andando. Aí o outro vem e fala assim, posso ir ali me despedir do meu pai e da minha mãe? Olha a comunicação deles.
Posso ir ali, me despedir do meu pai e da minha mãe? Ele já sabia o que tinha acontecido. Tanto que aí Elias vira para ele e fala assim, vai e volta, porque você já sabe o que eu fiz contigo, o que aconteceu com você. E aí ele vai. Como é que é a música mesmo? E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas... O cara queimou tudo mesmo, carroça, boi, queimou tudo e foi, vazou, entendeu? Foi atrás do profeta, do Elias. Amém, irmãos? E aí começou o discipulado, começou o ensino ali, que a gente estudando, eu fuçando e tal, não sei o quê. Alguns dizem que durou ali por volta de uns 20 anos de acompanhamento ali, até acontecer dele finalmente receber o manto de Eliseu, de Elias. Amém? Então, ali foi essa situação. Mas nós vamos ver, por exemplo, aqui, ó, em Romanos. Abra comigo aqui, Romanos 1. E eu estou falando para vocês que a gente pode obter ferramentas, dons, de outras pessoas. Amém? E isso pode acontecer se a pessoa ela for compatível com você em relação a dons ou não. Pode acontecer ou não. Amém? Por exemplo, eu já recebi ferramentas de pastor. O meu antigo pastor lá no Rio, um dia a gente estava num culto, um maior movezaço, e eu, no meu cantinho, de olho fechado, de repente ele vem, e ele falou para mim assim, ó, o Senhor não é... E à medida que ele falava isso, meu corpo tremia todo. Ele falava assim, ó, não é a minha mão sobre você, é a mão do Senhor. A minha mão é apenas um ponto de contato. E o Senhor me mandou vir aqui, impor as mãos sobre você, porque algo da minha vida, no que diz respeito ao ensino, está sendo transferido para você. E aí ele falou, por causa da sua busca, por causa daquilo que você tem buscado, por causa daquilo que você tem desejado, porque, irmãos, também não vai acontecer só porque você acha bonitinho. Não vai acontecer porque a gente acha super legal, porque é maior vibe ficar embriagado debaixo da unção. Não, vai acontecer se você estiver buscando. Vai acontecer se nós estivermos buscando. Se nós desejarmos, é preciso ter uma interação sua. Então, ele veio e falou isso. Ele opera no chamado do pastor e eu do profeta. Amém? Mas eu recebi e eu percebi mesmo coisas diferentes na minha vida quando eu ia sentar para estudar. E foi tudo que ele falou. Ele falou tudo o que ia passar a acontecer. O Joshua Adams também impôs as mãos sobre mim num evento que nós dois ministramos para os jovens. E ele falou, ó, existe algo da minha vida sobre o ensino sendo transmitido para você. E você vai ver, a partir de hoje, como vai ser quando você começar a consultar as Escrituras. E outra, ele falou para mim assim, você vai estar dormindo e você vai acordar e vai borbulhar. E você vai receber ministrações e ministrações prontinhas. E eu brinco falando que são downloads que eu tenho mesmo. Do jeito que ele falou. Então, o que é isso? Isso são ferramentas, dons que podem ser transmitidos se nós desejarmos. Amém, irmãos? E aí eu volto para falar aquilo que eu falei para vocês, que eu tenho falado para vocês. Esse é o coração do nosso pastor. É isso que o nosso pastor tem orado e desejado para a nossa igreja, que os dons comecem a pipocar aqui dentro mesmo. Que a gente comece, irmãos, a fluir nisso mesmo. Amém? Mas nós precisamos, primeiro, aprender, interagir, amém? Compreender, para que a gente possa interagir, para que não fique uma coisa desequilibrada, mas para que a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo. Buscando, desejando, amém? Se colocando num lugar disponível para que a unção ela possa vir sobre nós mesmos, amém? Você abriu aí em Romanos 1, a partir do 8, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, eu acho muito interessante esse texto. Ele fala assim, ó, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirvo,
em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Aí olha o que ele fala no 11. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir. Olha o que ele fala. A fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua vossa e minha. O que ele está dizendo? Eu vou aí para repartir dons com vocês, mas eu também vou receber. Vai ser algo mútuo. Amém? Vai haver uma reciprocidade. Mas olha, que interessante, ele fala, a fim de repartir. Esse repartir aqui no Strong é dar, compartilhar. Então, eu estou dizendo para vocês que nós podemos obter dons, ferramentas, através da imposição de mãos, através da associação, do ambiente, da influência. E é por isso, irmãos, que a gente é muito chato aqui com respeito ao que você se expõe. Qual é a influência que você se expõe? Porque nós somos muito meninos. A gente acha, porque um influenciador, um blogueiro falou de Jesus, já vou seguir, já vou ficar curtindo os vídeos, aí uma hora a blogueira que falou de Jesus está com o bumbum de fora sambando, outra hora ela está falando de Jesus, outra hora ela está com o bumbum de fora de novo sambando, ela não sabe o que ela quer e você lá. E é isso que você vai receber. É dessa influência que você vai receber. É esse tipo de associação que você quer para a sua vida? Da mesma maneira, ministros, pregadores que falam um monte de bobagem, um monte de besteira. Não é porque tem título de homem e mulher de Deus, irmãos, que são. Ou que são pessoas sérias. Ou que são pessoas que você deva dar a sua atenção. Tem tanta gente boa, tanta gente bíblica para a gente ouvir, mas parece que a gente tem dedo podre. A gente gosta de ouvir. Por quê, irmãos? Porque a gente gosta de ouvir aqueles que ficam sentados no banquinho. Desculpa, vou falar, porque eu não aguento. Sentado no banquinho com aquela voz doce e suave, amassageando a sua alma, o seu ego. Ai, você é lindo. Você é linda. Você é maravilhoso. Irmãos, a gente é linda mesmo, mas chega disso, dessa presepada. Vamos pregar a palavra? Esse negócio de ficar tocando na alma das pessoas. Porque eu quero ver esse lindo, essa linda, pegar um diagnóstico de câncer e ir lá no homem do banquinho, que só sabe falar, você é lindo. Ter poder o suficiente para poder botar a mão, câncer, seque, em nome de Jesus. Amém. E aí as pessoas ficam com a vida toda arrebentada, toda lascada, mas a culpa não é do lindo que está sentado no banquinho. A culpa é de quem procura. Porque a Bíblia diz que nesses últimos dias, as pessoas elas vão buscar mestres para si. Porque vão estar com coceira nos ouvidos. Porque não vão querer ouvir o evangelho que confronta. O evangelho que fala para você, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa com a unção que está sobre a sua vida. Porque fomos salvos, cheios do Espírito, existe o bônus, mas existe o ônus também. Ser crente é ter responsabilidade. Ser filho de Deus é ter responsabilidade. Eu não posso viver minha vida de qualquer maneira, ou pelo menos eu não deveria. Você está comigo? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as associações, o ambiente e influência. Por quê? Porque a associação, ambiente e influência são formas de serem transmitido coisas para a sua vida que estão na vida da pessoa. Você não já percebeu? Olha só, antes disso, deixa eu falar um negócio. Até a ciência já disse isso, tá?
Olha só, a ciência, a neurociência, eu amo neurociência. A ciência, ela já disse que você é a média das 5 pessoas que você anda. Isso é neurociência, irmãos. Isso é ciência pura. Você é a média das 5 pessoas que você anda. É bom você escolher bem essas 5 criaturas, hein? Escolhe bem. E outra coisa, se você sabe que isso pode ser transmitido para você por associação, por influência, você pode sim, irmãos, buscar ministros ungidos para poder você estar se associando. Você lê bons livros, boas literaturas. Por quê? Porque aquilo vai ser transmitido para você. Você já reparou que quando você está lendo determinados livros, aquilo começa a ganhar forma dentro de você? E se você é ministro, por exemplo, você tem que até tomar cuidado para não ministrar o tema do livro que você está lendo. Não que você não possa ministrar o tema do livro, amém? Mas você precisa ser cuidadoso para você poder saber se é exatamente aquilo que o Senhor quer que você ministre. Às vezes sim, às vezes não. E aí a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas você percebe que você fica extremamente tendencioso a ministrar sobre aquilo, se você é ministro, se você está lendo um determinado livro, se você está ouvindo muito uma determinada pessoa, você fica tendencioso. Por quê? Associação, ambiente e influência. Você está comigo? Então, irmãos, eu não quero me estender muito hoje. Eu quero que o Ministério de Música venha aqui, por favor. Eu quero que a gente tenha um tempo de oração. Um tempo mesmo de busca intencional sobre aquilo que a gente tem aprendido nesse tempo. Amém? Então, nós vimos hoje, a respeito, terminamos o que estávamos falando na quinta passada, sobre a respeito do apreço, da estima que Jesus e os discípulos davam à unção. Vimos que a unção, ela é uma aprovação, divina sobre a vida das pessoas. Cornélio foi aprovado porque a unção veio sobre ele, porque o Espírito Santo caiu sobre ele. Amém? Então, nós vimos isso, vimos que a unção ela tem o foco no propósito. Então, o que nos falta não é unção, é propósito. E concluímos aqui vendo que podemos obter unção para o serviço, ferramentas que vão serem agregadas a essa unção para a gente servir, a unção para o serviço, a unção sobre. Podem vir ferramentas na nossa vida. Vimos o texto aqui do apóstolo Paulo falando sobre isso, que ele desejava estar com os irmãos em Romanos para dividir, repartir, dar, compartilhar dons espirituais com eles. Então, tudo isso é da vontade do Senhor para que a gente viva. Amém? E eu quero que você não se assuste com as coisas que o Senhor vai começar a mover e promover no nosso meio. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que as coisas de Deus, elas são loucura para o mundo, não para você. Você é crente. Então, as coisas de Deus não podem ser loucura para você. São loucuras para o mundo. Amém? A Bíblia fala que o homem natural é que não discerne as coisas espirituais. Mas o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. Então, não ache estranho, não ache esquisito. Amém? Até mesmo, irmão, se você perceber alguns impulsos do Espírito, ceda aos impulsos do Espírito. Quais serão esses impulsos? Não sei. Você pode ter vontade de se ajoelhar, você pode ter vontade de chorar, você pode ter vontade de orar em línguas um pouco mais alto, e esse tempo que a gente vai ter aqui vai ser um tempo para isso mesmo. Para a gente, irmãos, se desarmar e para a gente se lançar no profético e se lançar no sobrenatural. Amém? E aí, você viu que a unção, a gente pode obter coisas sobre a nossa vida através da associação, do ambiente, da influência. Então, você está num lugar, num ambiente onde está tudo pronto, propício para que a unção flua, para que a unção se mova sobre a sua vida, para tocar o seu chamado, para talvez despertar você para algo que você estava adormecido. Lembra do domingo retrasado? Nosso pastor ministrando, ele fez um apelo, pessoas vieram aqui e foram ativadas. Amém, irmãos? Recebemos durante a semana o testemunho do rapaz que foi ativado.
Ele dizia, eu não conseguia, eu sabia o que era para eu fazer, mas eu não conseguia na minha força sozinho tomar a decisão que eu precisava. Mas a unção veio sobre ele. A palavra profética veio sobre ele, ativou o garoto e ele saiu daqui livre. E ele, durante a semana dele, já começou a tomar decisões, ele começou a alinhar a vida dele, tomar decisões na direção daquilo que ele já sabia que era para ele fazer, mas que ele não tinha força sozinho. Então, como eu falei para vocês, não dá para falar tudo, mas, por exemplo, esse é o poder da unção coletiva, a mais poderosa de todas. Irmãos, um ministro pode ser ungido o que for, mas nada supera a unção coletiva, a unção do corpo de Cristo. Quando todos nós estamos reunidos, por quê? O que é a unção coletiva? É a unção que está sobre você, 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 sobre mim, coletivamente, no ambiente. Amém? Então, fica de pé. Nós temos bastante tempo, o Ministério de Música vai começar a tocar, e nós vamos crescer nisso. Nós vamos crescer nesse entendimento de busca intencional. Amém?